Vou falar um assunto meio espinhoso, mas que eu acho super importante, que é o lance da obesidade, né? Até que ponto, em que ponto que a pessoa deve se preocupar com a obesidade, que ela pode ser prejudicial à saúde, o que ela tem que fazer, porque a gente tem ao mesmo tempo esse cuidado de, né, ou esse culto, não, a pessoa tem que se aceitar, entendeu? Que são coisas diferentes, né? Tem o perigo também, né? Até que ponto, em que ponto que a pessoa deve se preocupar com a obesidade, que ela pode ser prejudicial à saúde, o que ela tem que fazer, porque a gente tem ao mesmo tempo esse cuidado de, né, ou esse culto, não, a pessoa tem que se aceitar, entendeu? Que são coisas diferentes, né? Tem o perigo também, né? E aí? Tem. Aí são coisas importantes a serem ditas, né? Concordo que a pessoa tem obesidade, claro que tem que ser respeitada e partir de nós, profissionais, para acolhê-las e para conseguir tratá-las. A questão é, pode ter obesidade metabolicamente saudável? A palavra é importante aqui, metabolicamente saudável. O que seria isso? Um paciente que tem obesidade, tem um IMC elevado, tem gordura corporal elevada, mas ainda hoje não tem exames bioquímicos alterados. Então, glicemia ok, colesterol ok, triacilglicerol ok. E até o paciente assim, nossa, tá vendo? Eu tenho obesidade, mas tá tudo ok. Só que exame bioquímico é uma foto do momento. Não garante que ao longo dos anos terá esse mesmo perfil. Entendi. E aí você vai encontrar pacientes que são eutróficos, que são magros, mas que têm alteração metabólica tão ruim ou até pior do que um paciente com obesidade. Então tem que saber pontuar isso também. Mas a questão é, obesidade aumenta a chance de ter alterações metabólicas? Glicemia, colesterol, triacilglicerol, infarto, esteatose hepática? Aumenta. Então, por conta disso, qualquer paciente que tem obesidade, eu acho justo pensar em uma avaliação completa, não só hoje, mas a longo prazo. E saber que ele tem uma chance maior. Não é que ele vai ter, mas ele tem uma chance maior. Então, eu tenho que me preocupar com ele. Entendo que ele, claro, ele quer se manter assim, ok. Talvez eu mantenha ele assim com esse peso a longo prazo, melhor do que ele aumente o peso. Imagina só, um paciente que hoje tem 100 quilos. E ele mantenha 100 quilos ao longo da vida. Tudo bem. Melhor do que ele ganhar 100, 150, 200 ao longo da vida. Então, cada caso é um caso. Mas sim, a obesidade é preocupante, temos que tratá-la, mas todo o respeito ao paciente. O que ela traz, assim, de problema? Você tá com com a quantidade de gordura acima do... Além das questões que a Aline comentou, relacionadas até a diabetes, dislipidemias, eu bato muito na tecla da longevidade. Ah, é? Né? Você envelhecendo com um peso, né, com um sobrepeso, você vai ter cada vez mais dificuldade em ter um convívio social, em fazer as atividades que você tanto gosta. Então, eu me preocupo também com esse aspecto. Além do caso da questão inflamatória, da obesidade, que pode gerar inclusive uma neuroinflamação, a questão da resistência à insulina pode também aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Então, realmente, são várias complicações, principalmente conforme esse indivíduo vai envelhecendo. Mas eu gosto sempre no consultório não de enxergar o quadro clínico. Obesidade, não. Quem que é? Quem que é? Qual que é a história dessa pessoa? É desde a infância? É repentino? Foi agora porque teve um problema no casamento, 4 anos até se separar, ganhou 60 quilos. É um caso muito mais fácil ou menos difícil de você virar essa chave do que quando vem lá da infância, aquele trabalho que já vem se tentando inúmeras vezes. Aí nesse caso também, algo que é muito, muito importante, a medicação. Hoje nós temos tratamentos farmacológicos incríveis que podem auxiliar esse indivíduo obeso. Agora, o problema é a menina que está com a gordurinha aqui, usando os mesmos medicamentos que são indicados para um paciente obeso. Em muitos casos, sim, a cirurgia bariátrica. Né? O problema é aquele paciente está com 90 quilos e engorda 10 para fazer a cirurgia bariátrica. Mas temos muitos casos, sim, que a cirurgia bariátrica faz uma mudança fantástica na vida desse paciente, com todos os cuidados relacionados à educação alimentar. Não dá para fugir. Você precisa adequar os seus hábitos, mesmo fazendo uma cirurgia bariátrica ou utilizando medicamentos, não dá para fugir da alimentação. E tem muita gente agora, né, viralizou esse remédio, não vou falar o nome para a gente não induzir o paciente, né? Mas ele ficou famoso e tá todo mundo usando, não tem restrição. É isso que você falou, vejo amigas, modelos usando esse remédio. E as pessoas não têm noção de, a longo prazo, como que isso vai afetar a vida dela. Eu vejo muito efeito colateral do efeito rebote, por exemplo, porque a pessoa ela não tem um preparo psicológico para receber, até a bariátrica mesmo, tem todo um preparo antes. E as pessoas não preparam a mente, elas não entendem que o problema tá aqui. Isso é muito grave. Ela vai querer comer igual
Porque ela vai parar a medicação no momento, ela não pode, ela vai chegar no objetivo e vai parar. E aí, quando ela parar? Porque ela perde a fome, inibe o apetite. Total. Então ela para de comer e ela não aprendeu a lidar com aquela comida, ela simplesmente está comendo menos. Pode ser menos coxinha, menos pizza, por isso ela emagreceu. Então ela não aprendeu a lidar, ela não fez uma reeducação alimentar. A bariátrica é a mesma coisa, ela operou, diminuiu o estômago, e aí a mente dela não mudou.